não me conhece pessoalmente, meu nome é Bárbara, sou responsável pela unidade de São Lucas. E o intuito desse encontro hoje é, devido a alguns erros que estão acontecendo no nosso setor, que está impactando com o cliente, impactando o nosso setor, impactando as vendas de vocês. Luciana e eu decidimos fazer essa reunião para passar para vocês o que está acontecendo, porque talvez nem todas sabem, para a gente tentar solucionar, tá bom? Aí eu vou explicar mais ou menos como que funciona o São Lucas e mostrar para vocês o que está acontecendo. O que funciona no São Lucas hoje é a expedição, tudo que sai das lojas que a gente vai encaminhar para outros setores, parte do São Lucas, controle de receitas, receitas controladas, eu que faço o controle de todas, pendências, captações, é tudo comigo, que eu sou responsável por captar as receitas e despachar para vocês. O retorno quando a gente não conseguia fazer entrega para os clientes. Por algum motivo o cliente não estava, endereço errado, passava para vocês entrarem em contato com o cliente para depois voltar para a entrega. Isso estava demorando demais, estava causando cancelamento. Então, para diminuir isso, nós contratamos uma pessoa e ela é responsável por fazer esse retorno para o cliente para diminuir também a demanda SUS. Dá licença, boa tarde. Tudo bem? Aqui? Arquivo de fichas de pesagem também é feito lá no São Lucas. Junto lá também é o nosso estoque de produto de frente, estoque de material de laboratório e o estoque de material de escritório de limpeza. Então, todas as listagens é encaminhado também para o São Lucas para o despacho a partir de lá. Eu estava tendo muito problema com captações. Vocês abriam captações, o motoqueiro fazia o despacho e sumia. E estava sendo muito constante isso. Aí eu decidi fazer o livro de captações. A partir de agora a captação não sai mais sem esse caderno que eu encaminho. Tanto para o Televendas, que é aos cuidados da Luciana ou Bruna, e o site que vai aos cuidados de Mariana ou Gustavo. Eu só libero captações de receitas ou captações de busca de medicamento mediante esse caderno. Porque entrego para o responsável assina e encaminho, direciono para a pessoa responsável. E depois que passou a ser assim, eu não tive mais nenhum problema. Então foi uma das soluções que a gente aderiu que está dando certo. Então não libera, viu, gente? Não precisa ligar pedindo, eu não vou liberar sem caderno. E aqui são erros que estão impactando o setor, cadastros. É muito cadastro errado. Não faz o cliente entra para fazer o contato com vocês de compra, não confere, não é todo mundo que está conferindo o cadastro. Sai muito cadastro errado. Essa semana nós temos uma entrega com um cliente que ele retornou informando que tem 10 anos que eu não moro nesse lugar. Aí nisso é gasto com o motoqueiro, porque ele vai no endereço errado, ele tem que voltar de novo para uma coisa que não precisava ser assim. É só conferir o cadastro, não estão conferindo. CEP, a gente precisa que atualize o CEP para sair o endereço certinho. O CEP está 00000 Nunca que a gente vai achar. E isso a gente só sabe depois que o motoqueiro já saiu. Que ele retorna informando, eu não consegui fazer a entrega porque não existe o endereço. Porque o cliente não pediu. E é muito. A nossa demanda de retorno por conta disso é gigantesca. Então, e toda vez eu tenho que ficar ligando para vocês para poder fazer a alteração. E isso impacta no cancelamento. É muito cliente que cancela por conta disso, porque ele não quer aguardar. Fora que a briga que eles arrumam com a gente, como se o erro fosse nosso. Claro que é, né? Porque a empresa é uma só. Então, eu preciso muito que vocês olhem para tipo assim, está acontecendo muito retorno de entrega devido à não confirmação dos dados, cadastros atualizados, que é esse que eu informei que já tem 10 anos que o cliente não mora no endereço. Isso gera retorno de muitas formas, consequentemente atraso nas entregas e insatisfação dos clientes. Muitos casos também, se o motoqueiro chegar no local da entrega e o cliente informar que entrar em contato com o setor de vendas, alterando a data, e essa informação não é passada para a gente, isso é muito. A gente vai fazer a entrega, o cliente fala assim, eu liguei no setor, ele fala o nome da vendedora, informei para ela que eu não estaria no endereço. Eu só estaria na data tal, e essa informação não é repassada para a gente. Aí o que acontece? A entrega sai de novo, o motoqueiro vai de novo fazer uma entrega que não vai ter ninguém para receber. Mais um gasto desnecessário.
e atrasa, e consequentemente as outras entregas que sairiam após essa vai chegar atrasada. Receitas. Entregas no qual é necessário o receituário seja retido junto ao motoqueiro, só que não estão mandando pendência. Muitas entregas que a gente tem que reter a receita e ela sai sem a pendência. O motoqueiro não tem como saber que é para reter uma receita. Aí o cliente pega e entrega se quer para te entregar. Se o cliente não fizer isso, vai me prejudicar, porque junto à vigilância sanitária, como que eu vou apresentar uma receita que eu nem sabia que saiu? Então é muita receita saindo sem pendência, e isso não pode acontecer. Eu estava até pensando em sugerir que carimbassem, porque aquela folha talvez não tá funcionando para encher a folha. Talvez carimbar no romaneio, reter receita, porque eu sei que tem carimbo, porque algumas carimbam, não todas, facilitam bastante isso para a gente. Mas acontece, muitas das vezes, é igual a questão de SEDEX, principalmente, que é um erro que acontece constantemente. A gente faz tudo, porque isso aí, antes de passar para o laboratório, na primeira triagem, eles exigem isso da gente. Se não tiver, eles voltam. Faltou isso aqui. Isso. Mas o problema é que a maioria das vezes está chegando no laboratório e está sumindo muita coisa. Está sumindo essas folhas que a gente coloca, igual a gente vai e coloca, está colocando até duas notas fiscais no pedido que envia de SEDEX. Aí quando chega, na hora que vai enviar para o cliente, eles ligam para a gente. Está faltando a nota, mas a nota a gente já enviou. Mas o problema é que o laboratório está tendo essa responsabilidade de sumir muita coisa internamente. Então isso aí não está prejudicando não só vocês, a gente também. Porque eles cobram da gente, vocês cobram da gente uma coisa que a gente já fez e eles estão sumindo internamente. Aí na questão de pendência, por isso que eu sugeri bater o carimbo. Porque uma vez que está com o romaneio carimbado, a gente já sabe que não vai correr esse risco, né? A não ser que suma o romaneio. Aí a gente vai ter que... Babi, eu queria acrescentar uma coisa aqui também. O que acontece? Porque a gente já fez até um treinamento com a Lívia sobre receita, porque o motoqueiro não sabe o que é uma receita B2 ou uma receita branca, entendeu? O motoqueiro não tem como saber. Então, para isso aí é muito importante essa pendência, ou então no caso o carimbo, né? Que já for carimbado, mas sabe o que acontece? Muitas das vezes eles me ligam para seu Fábio. A cliente falou que a vendedora falou que vai pegar com o médico depois. A vendedora falou que depois vai mandar captar, entendeu? Aí é um caso que a gente tem que ver para acertar isso. Porque assim, a vendedora informou que a representante vai pegar. Vai pegar, Isso ninguém passa para mim. E fica muita receita pendente por conta disso. Aí você liga, entra em contato, ninguém sabe informar. E como o cliente já sabia que a representante ia buscar? Porque aí gera que nem no treinamento que a gente teve, eu falei com a Lívia, então, se for na cliente, tiver com a pendência de receita, o cliente não tiver, pode voltar com o medicamento, mas aí vai gerar uma insatisfação do cliente. Que nem no caso que a Babi vai falar de carimbo de recebemos, que não tem como, a gente tem que resolver o problema do cliente. Entendeu? Então voltar para trás com o medicamento acho que seria uma forma desagradável para ele, né? Agora, deixa eu falar aqui. Essa questão de sumir no laboratório, isso não pode acontecer, porque, por exemplo, nota fiscal. A gente não pode emitir nota fiscal de novo para pedido. Porque... Não é chegar a emitir, a gente tem que ficar reimprimindo. Reimprimindo a mesma nota. Coisas que a gente já fez, serviço todo, a gente já fez todo o procedimento, todo mundo já olhou todo esse procedimento até chegar no laboratório. Aí na hora que no final do envio, eles ligam pra gente e falam, tá faltando isso. Mas é uma coisa que a gente sabe que a gente mandou. A gente está até escrevendo, agora até nas observações a gente está pedindo para escrever no próprio romaneio, porque caso venha imprima, vai sair na observação que aquilo que você fez. Mas acontece muitas das vezes, aí as meninas não localizar, porque nesse processo de passa na mão de vários, acaba que no final chega só o básico, que é a requisição e a ficha de pesagem. Isso aí a gente vai ter que olhar lá no laboratório, o que está acontecendo com a corrigir. Aí, essa é a parte dos retornos, que eu já até falei um pouco com vocês. O motoqueiro tem que voltar várias vezes no mesmo endereço. Clientes que não têm dinheiro, a pessoa faz a encomenda, o motoqueiro vai entregar de forma que não tem dinheiro. Eu acho que nesse caso, é a minha opinião, tá? Eu cobraria a taxa de novo. O motoqueiro foi, gastou,
e o cliente informa que não vai receber porque não tem dinheiro. Clientes que alegam não terem solicitado a compra, só fez orçamento. O cliente faz o orçamento e estão incluindo a forma sem a autorização dele. É muitos que estão voltando por conta disso. Não estamos mais a gente não está marcando o horário exato. Até as coisas voltarem ao normal, o laboratório conseguir entregar no horário certo, a gente não consegue marcar o horário com o cliente. Então, o cliente marcando o horário para entregar 11 horas da manhã. E só que tem dia que 11h30 é o horário que a gente está liberando os motoqueiros para sair. E não pode marcar, aí começa a insatisfação, o cliente ligando. A gente tem que deixar bem claro para o cliente o horário comercial. Porque a gente não sabe o horário exato que a gente vai conseguir. Porque depois que vem do laboratório, a gente faz toda a conferência, faz a divisão de que os motoqueiros vão levar, a gente anota tudo para depois liberar eles. Então não é uma coisa rápida. Nisso a gente gasta mais de 1 hora só para fazer isso. Então não tem como a gente marcar um horário exato com o cliente porque não vai receber. Então é só para reforçar para vocês, informar o cliente o horário comercial. Não agendar horário porque está dando muito retorno, muita reclamação por conta disso. A gente não está marcando horário por enquanto, até as coisas normalizarem. Pode passar. Romaneiros. Protocolos pagos, gente, é todos os dias. Eu entro em contato com Elsa e Luciana, todo dia me escutam. Eu ligo para elas. É muito protocolo que está sem carimbo de pago. O motoqueiro vai entregar, o cliente informa para ele que já pagou. Só que o motoqueiro ele não tem autorização de fazer nenhuma entrega se ela não está com carimbo de pago. Porque se ele entregar uma fórmula que não está paga, vai descontar dele. Então, aí ele tenta ligar no televendas, não é fácil falar no televendas. E gera até discussão, hein? Tipo assim, passa uma imagem ruim para a empresa e para o motoqueiro, porque os clientes brigam muito com os motoqueiros achando que eles estão querendo passar a perna cobrar novamente. E isso está sendo rotineiro. É todos os dias o motoqueiro, Babi, essa entrega está sem carimbo de pago, aí eu tenho que ficar tentando. E não é fácil, porque a demanda do televendas é muito e não é rápido que a gente consegue falar lá. Não. Aí nisso o cliente está parado lá na frente do motoqueiro esperando o retorno. Aí gera insatisfação do cliente, reclamação, devolução e fora a imagem ruim, cancelamento e fora a imagem ruim que a gente está passando de como se fosse uma empresa desorganizada. São Lucas não bate carimbo de pago. Continuam ligando para o cliente bater. A gente não tem carimbo de pago e a gente não pode bater carimbo de pago. O cliente pagou online, fez qualquer outra coisa, eu preciso que mande o comprovante na expedição, para a gente poder anexar junto ao pedido para o motoqueiro, para não acontecer isso. Pode falar, Fábio. Só acrescentando aqui, porque um carimbo de pago já aconteceu até da entrega ficar para trás e eu estava levando essa entrega para o cliente, eu cheguei no cliente, aí eu olhei e não estava carimbo de pago, falei assim, essa entrega, ela pegou, eu falei assim, cartão ou pagamento à vista? Ela falou assim, já está pago. Eu falei assim, então não vou estar ligando lá para confirmar, porque aqui não está nada. Ela chegou para mim e falou assim, você é um mentiroso. Aí na hora eu fui e falei assim, não, é porque eu expliquei aí o procedimento até que ela entendeu. Aí eu falei, não, muito obrigado, então tá. Então ela entrou aí que eu fui lhe confirmar, porque eu vi que ela ficou meio nervosa. Então isso aí gera esses constrangimentos, o cliente insatisfeito, como a Babi falou, e outra. Enquanto a gente não acerta o horário do laboratório, que está acertando, está melhorando a cada dia mais, um motoqueiro que perde 5 minutos na entrega, 10 minutos na entrega, é muita coisa pelo volume de entrega que sai. Então, vou juntando, entendeu? E fora tempo, que é sol, chuva, no meio da chuva, e tem que entrar em contato com o vendedor para ver se realmente está pago, entendeu? Então, observar isso mais aí. E uma coisa que eu observei também que está acontecendo muito, bate o carimbo, mas não preenche. Não, só o carimbo, porque eu não sei se a Elis se lembra disso, que já aconteceu o caso aqui na farmácia de pessoa ter o carimbo de pago, né? Por isso que eu falei que a Babi, professor Babi, a gente não quer o carimbo de pago aqui. Então, quando tiver pago, eles mandam o comprovante pra gente e a gente anexa na entrega. Porque acontece, já aconteceu de carimbar o carimbo de pago e não assinar e sem que não estava pago, né? Como se não tivesse. Entendeu? Então é importante a assinatura do vendedor. Romanês duplicados. O cliente faz uma encomenda, depois inclui ou cancela algo
Não é feita essa alteração, é muito. Não é feita essa alteração, o motoqueiro sai, vamos supor, são dois junto com. Um junto com o cliente cancelou. Só que o romaneio já tinha sido feito. Então, quando é assim, tem que pedir para mudar no laboratório ou lá na expedição. Porque às vezes esse junto que está lá parado é só um, mas está no romaneio constando dois. A gente não entrega junto com faltando, não pode. Está parado lá na expedição de São Lucas por falta desse junto com que foi cancelado e essa informação para a gente não foi repassada. Nisso, o cliente liga brigando por que a entrega dele não foi feita. Aí a gente fala junto com parado. E aí dá o cancelamento. Aí que você vai ver que o protocolo foi cancelado, que a entrega poderia ter sido feita. Tudo isso dá cancelamento. É muito o cancelamento por conta dessas coisas. Muito cancelamento. É todos os dias eu tenho que ligar e informar por que aconteceu com esse medicamento. Parado, guardando junto com que já foi cancelado, ou junto com que já foi. O cliente já recebeu e está lá guardando na ficha de romaneio para entregar uma coisa que o cliente já recebeu. Então isso é outra coisa que eu preciso, por favor, que reforce para poder consertar. O laboratório também tem que prestar mais atenção nessa questão também. Que acontece de muitas vezes, o Marinaldo mesmo já passou por isso, de ligar e falar assim, não temos a matéria-prima. Entra em contato com o cliente, não sei o cliente pede para cancelar, liga lá e fala assim, ó, não precisa fazer. O laboratório vai, do nada surge a matéria-prima, fala o negócio e manda para vocês. Aí a gente fica sem saber, porque se eles já mandaram pra gente falando que cancelou, então quer dizer, no entender da gente não tem mais o produto. Aí eles vão, produzem e mandam para vocês. Aí nem a gente está sabendo o que está acontecendo, a gente só sabe quando vocês mandam de volta. Aí falam, mas vocês não ligaram falando que cancelou, mas aí o produto foi feito. E nem o cliente, nem a gente está sabendo. Uma sugestão, quando só alterar o protocolo no romaneio, a gente pode mandar uma foto igual manda computação para o celular, porque vai ser rápido. Porque às vezes o cliente pagou, mas o motoqueiro só vai passar depois, mas a entrega já está lá para sair e não dá tempo. Pode fazer isso. E aí mandando a foto tem como ou imprimir, ou comprovar para vocês que tudo está lá. Porque não demora para ver o WhatsApp. Mas que nem aconteceu aquele dia do caso do pagamento da... Não, a gente envia a foto e liga. Porque o que acontece? Às vezes a gente não tem tempo de ficar olhando o WhatsApp, entendeu? Então às vezes o WhatsApp vai chegando, a conversa vai só descendo. A dama nova, o comprovante de pagamento ela enviou 2 dias antes, depois que a gente foi ver, entendeu? Então só ligar, vai ser que eu tô te mandando o comprovante e nem precisa imprime pra mim. gastar, porque para tirar foto vai ter que imprimir. Então só liga, fala que alterou, a gente imprime na hora. Porque às vezes o WhatsApp, dependendo da hora, Você fala de carimbar recebidos. Entendeu? Quando o cliente ele liga e fala assim, eu vou sair, eu quero pagar online. Vocês mandam o comprovante. Tá em cima, vocês mandam o entendeu? comprovante naquele grupo que a gente tem de expedição e a gente imprime. Mas aí vocês têm que ligar pra gente poder olhar. Porque se for no horário que a gente estiver liberando o motoqueiro, a gente não consegue acessar o WhatsApp. Pode passar, aí eu tirei foto para vocês verem algumas coisas que estão acontecendo. Esse aqui, por exemplo, é um romaneio. Tiraram esse número aqui e acrescentaram a mão. A caneta. Se amanhã ou depois a Raquel fala assim, Bárbara, eu preciso do pagamento desse protocolo aqui, que não recebi. Eu não vou saber informar. Porque acrescenta só em um, né, Babi? Aí os outros junto com vai com o número antigo. E isso tem que sair no romaneio, porque é o que vem para o financeiro. O motoqueiro vai ter recebido, mas eu não tenho como provar. Porque tá a mão. É um monte junto com 1, 2, 3, 4, 5. Só está anotado esse aqui à mão, os outros 4 junto com está o antigo ainda. E isso não pode, em hipótese alguma, porque dá problema futuro. Amanhã ou depois o financeiro. Esse aqui eu até guardei, porque eu sei que a Raquel vai me ligar. Eu sei que ela vai me ligar. Daqui um mês e pouquinho ela vai me ligar a respeito desse, aí eu vou saber informar para ela o que aconteceu. Mas isso aqui, uma maneira alterada, tem que ser alterado no sistema. Para a gente conseguir a prova e a garantia que a gente tem. Que realmente saiu, que realmente o motoqueiro cobrou e que foi pro financeiro. Não pode passar, por favor. Isso aqui é o mesmo, é o motivo de romanês parados. Apenas inclusão, só chegou esse protocolo para mim, esse está apenas inclusão, não foi liberado para o laboratório. A mesma coisa, apenas inclusão. E essa aqui é a mesma entrega, alguns PTs estão em loja, outros estão no São Lucas. Colocou no romaneio um monte de entrega. E aí tá parado aguardando junto com. Todo dia que na hora que libera os motoqueiros, eu pego todos os parados que eu retorno. Tanto que eu ligo para vocês e falo, por que esse motor? O que aconteceu?
Esse ali é um caso que estavam 2 medicamentos que estavam no Brasil e o restante estava comigo, marcado errado. Brasil não tem como saber. Chegou lá, está marcado Brasil, está guardado na loja. E isso, só depois que o motoqueiro sai que a gente consegue ver. É muita marcação errada. É entrega e está marcando loja. Aí fica guardando junto com parado por conta disso, de marcação errada. E nisso aí gera gasto, às vezes, na maioria das vezes gera gasto para a empresa, por quê? Aí vai ligar para o cliente com uma coisa assim, sua entrega vai ser remarcada para amanhã. O cliente vai assim, ó, eu não quero nem saber, eu quero entrega aqui hoje. Aí igual a entrega ontem lá de Santa Luzia, né, Marlene? Sim. Um expresso saiu a R$45 a empresa, por causa de erro bobo, né? Por causa de erro. De erro de endereço, atualização de cadastro estava errado. E quando acontece, a gente liga no mesmo dia para a pessoa que informou o que aconteceu, a gente não teve retorno. E Santa Luzia só faz segunda, quarta e sexta. O cliente não queria receber na sexta-feira. Então a gente teve que pagar um expresso para ele poder ir lá para o cliente não poder cancelar. Isso. A vendedora fez o pedido, mas o laboratório não recebeu. Mandou pro laboratório. Aí fica lá junto com o parado por conta disso. O laboratório não fez porque não recebeu. Romaneio de Vergência, que são 2 romaneios. O meu celular é muito bom, viu, gente? Eu não reparo. É o mesmo romaneio, que ó, aqui constam 2 protocolos e aqui constam 1 protocolo. Se a gente, na hora da separação, a gente não. Aqui que acontece? Esse protocolo foi. O cliente, esse aqui ficou parado aguardando junto com. Um junto com que já tinha ido. Entendeu? Aí o ficou romaneio parado tá lá bom, só. e a gente ligando, depois que a gente vai olhar, o motoqueiro, o cliente já até recebeu. É o tal do romaneio que não altera e não informa pra gente. Aí alterou só o laboratório, mas não alterou o que já estava no São Lucas. O cliente recebeu um só, depois o motoqueiro teve o gasto de ter que ir na casa do cliente de novo para levar só mais um. E o cliente não paga, né? Ele paga só o que ele está recebendo. E não cobra a taxa. Então o motoqueiro teve o gasto dele de novo em vão, por conta disso. E como que as vendedoras têm que informar para a expedição? Qual a forma? Elas têm que entrar em contato com a gente informando que teve alteração. Por telefone a gente imprime. Não poderia ir, tipo... Porque eu acho que hoje elas entram em contato com o laboratório para o laboratório trocar. Só que não é sempre que está acontecendo isso. Porque se registrasse por e-mail também fica Pode também. talvez mais fácil, inclusive. Se Só não que for por fazer- e-mail, dependendo do horário, Já foi, né? já foi. Ah, tem. Ou então tá muito em cima da hora, em né? cima da hora, não dá. Às vezes o cliente troca de endereço, tá dando 30 minutos, o motoqueiro Isso. sair, você... Se for urgente, É. Isso. Aí para vocês verem mais um caso que está acontecendo bastante, de um maneio duplicado. Que é duplicado, né? Foi feito 2. Pode passar. Como a expedição foi transferida para lá, Bárbara, talvez faça sentido a gente transferir essas atuações lá. Ao invés dessa alteração ser feita no laboratório, ela ser feita no setor de expedição e entrega. Porque aí vocês vão receber essa informação. Porque o laboratório ele tem que fazer a parte de produção. Né? Se a expedição está lá, né, realmente ele está fazendo um serviço que vocês que deveriam saber não estão sendo informados. Né? Então talvez a gente possa estruturar essa mudança aí de processo para facilitar para todos. Então hoje o que vocês repassam para o laboratório para fazer essas alterações de maneio, entre em contato com São Lucas. Mas ligando, não quando for coisa rápida assim, por e-mail, WhatsApp, não vai dar certo. Ô, Bárbara, mas se o pedido ainda estiver no laboratório, ou só se É porque normalmente elas alteram. A gente o pedido altera está lá. porque ele está lá. É, a A gente gente liga no pede pra laboratório que o imprimir. pedido ainda está lá. Então elas já mandam lá É. para São Lucas alterado. Mas aí seria interessante a gente ligar para lá quando o laboratório já tiver dispensado para Sim, eles. que é uma sugestão que eu acho que a gente tem que sentar e ver as implicações da mudança para lá e como fazer da melhor forma, né? Então aí a gente repassa essa informação Isso. posterior, né? Aqui, ó, medicamento pago, sem carinho de pago, sem carinho de pago. E ali, você vê os motoqueiros escreveu de todo tamanho. Cadê o carinho de pago? Esse ali é o que a cliente acabou com ele, brigou, deu show, tudo. Ele foi escrever de todo tamanho. Pago, cadê o carinho de pago? Para vocês verem, é muito. Não, a gente não recebeu comprovante, não está com carinho de pago. E do jeito que vem do laboratório, a gente despacha para o cliente. Aí é só para vocês verem mesmo um pouco do que acontece lá
E assim, quando dá para ver quem fez o protocolo? Tem um nome. Você quer de drogaria cobrando taxa de entrega. A gente não cobra taxa de entrega de drogaria. Se a gente contrata muito expresso, o expresso não sabe dessas coisas. Chega lá, o expresso cobra. Aí a drogaria descasca o expresso. Consequentemente, ele liga para vocês. Não pode. Aí é o tempo que ele vai parar. Ficar lá parado para poder resolver, porque ele não sabe nem se pode entregar. E não pode. Drogaria, todo mundo sabe que drogaria não cobra taxa. Mas isso é com frequência também, Mavi? É, que a gente Meu tira. Mas é com frequência. Aí tem que ver como também traz quem está reincluindo, né? Quem está incluindo tem hora. Eu não sei como que funciona, porque no Televendas é assim, uma faz, outra imprime. Mas é isso, aí vai cobrando taxa. Quando é motoqueiro, nesse caso que é motoqueiro nosso mesmo, ele viu, na hora que estava saindo para entrega, ele retornou para ela que Babi está cobrando taxa. Eu entrei em contato com vocês para poder alterar o maneio, porque eu não consigo alterar o maneio mais. Ô, Babi, aproveitar e acrescentar aquele que você falou que não deu para você colocar aí, sobre drogaria, gente. Drogaria é muito importante o endereço certo, entendeu? Que nem hoje tem bairro Minaslândia, Belo Horizonte, Minaslândia e Ibirité. Hoje saiu uma Minaslândia, que é Rua Américo Macedo, acho, não me engano, que é Belo Horizonte, e saiu uma Rua Américo Macedo, mas só que escrito Ibirité. Mas só que na hora que eu estou separando a rota lá, juntando junto com, não tem como eu ficar olhando rua por rua, então eu vou pelo bairro e pela cidade. Aí já estava saindo um Ibirité, Minaslândia de Ibirité, com o Bruno, que faz a região de Ibirité, e outro com o Adriano, que é Belo Horizonte. Aí o Bruno olhou a rua, olhou, falou assim, ai Fabinho, eu não faço essa rua aqui não. Aí depois foi ver, era do Adriano. Então o que acontece? Uma cidade errada lá, às vezes as entregas ia atrasar, entendeu? Às vezes vai um número errado, mas é que como os meninos já acostumados aí nas drogarias, então às vezes o mesmo número estando errado, eles já sabem que não é drogaria tal. Então vamos confirmar isso pra gente. Esse cadastro da BH, o que é Ibirité também. Porque às vezes... Não, mas eu olhei o código estava no mesmo que era de Ibirité, o código da drogaria. Então entendeu? era para Ibirité e a gente mandou Não, pra era para Belo Horizonte digitar, e mandou, escreveu Ibirité. Ibirité. Entendeu? Acabou. Tá bom? Então é isso. Eu tinha para apresentar para vocês hoje. E eu espero que daqui para frente a gente consiga ajustar. Sei que é uma coisa que vai demorar um pouco. Tem muita coisa, né? É um processo longo. Mas a gente vai chegar. Eu espero que vocês sabem que pode contar comigo. Eu sou brava um pouquinho. Mas eu tô aqui para ajudar. Eu pedi a Babi para vir porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Se a gente perde o cliente, não adianta nada a gente ganhar o cliente na ligação e perder ele lá na entrega. E por culpa da gente mesmo. Se a gente perde esse cliente aí na entrega, ó, a gente não consegue fazer ele voltar pra gente não. Entendeu? Então é isso que a Babi passou aqui é muito importante. Muito importante mesmo. Tá? E aqui, eu queria acrescentar um negócio, até que esse Carlos ontem, o telefone do Televendas, parece que os meninos, a Lu falou que tá com problema, né? Os meninos às vezes tem que ligar 4 vezes para atender. Então a gente podia acertar isso, uma coisa no telefone celular para eles ligar. Porque é o seguinte, deixar claro para vocês também que às vezes o cliente, acontece do motoqueiro ir na entrega, o cliente por acaso vai na padaria e não está na hora, aí no outro dia ele já liga falando que o motoqueiro não foi. Com medo de ter que pagar outra taxa e tal. Então, o que acontece? Eu estou pedindo os meninos para tirar foto da frente da casa com o número, entendeu? Para quê? Quando o cliente reclamar que o motoqueiro não foi, não, a gente pode estar te mandando a foto que o motoqueiro esteve aí nessa residência, às vezes se ela não escutou, não vai falar que ela não está. Não escutou a campainha, entendeu? Pode já ter esse argumento com o cliente antes de... Mas o questionamento maior deles ele tá certo, ele veio na minha residência, ele bateu a campainha, eu não escutei a campainha, às vezes minha campainha está com defeito, por que ele não me ligou?
já que ele estava Liga. aqui na porta da minha casa. Liga, a maioria liga, mas A maioria liga, mas o que que tem acontece? cliente que fala que não liga. O que que Tem acontece? cliente que fala, igual a mulher falou, eu não vou atender ligação a cobrar de uma pessoa que eu não conheço. Entendeu? Eu sei, realmente, mas só que é não uma é coisa. todo dia que eles têm. Não, Realmente mas não é todo dia que eles e é têm outra creche. coisa, não é E eles todos que têm. atendem a gente também, não. Deixa eu te- Não é todos que tem mas- telefone que chama, não. Mas A deixa eu falar maioria pra você, telefone às desligado. vezes, pra Você ligar conta três também, motoqueiros que atende a gente. às vezes pra ligar tem que ter o número de telefone. Muitas das vezes o menino fala assim, eu falo, como que eu vou ligar se a gente não tem o número de telefone? Não, maneiro. Não tem. Romaneio. Muito romaneio não vai o número do cliente. Eu sei que de 8 motoqueiros, 7 ligam. Porque eles falam comigo, você fala, eu vou na entrega, vamos supor, em Santa Luzia. Chega lá, eu não vou querer entregar o medicamento para o cliente, não, sendo que eu sei que amanhã, depois de amanhã, eu vou ter que voltar lá. Então eu faço de tudo. Não custa nada eu estar ligando, mas às vezes não tem telefone. Eu tenho uma outra linha lá que eu vou te dar o número e você Não, é melhor só ligar. prestar ligando. Ô, Júnior, você podia colocar um slide pra gente dar sequência, porque tem outro turno. Deixa eu só. Não, peraí, deixa eu só concluir uma parte que você falou no decorrer do treinamento, que às vezes o motoqueiro chega lá para entregar e eles falam que não pediu. Essa semana ocorreu da gente fazer um pedido para drogaria. Logo em seguida, a drogaria. Logo em seguida, não. A gente fez à noite. Você vai até me ligar, né, para falar dele. Você já ligou lá para Jéssica, eu não sei. O telefone foi abrir de novo. Não, esse é outro. Eu acho que esse ainda vai me ligar hoje, porque a gente ficou sabendo ontem. Eles pediram o pedido, a gente encaminhou. No dia seguinte, o cliente lá da drogaria desistiu, não quis mais. Eles ligou pra gente fazendo o cancelamento. A gente ligou no laboratório, a gente anota com quem a gente conversa, o pedido foi cancelado. Só que a drogaria recebeu. E falou assim, vou separar para devolução, porque eu havia cancelado o pedido. E foi produzido uma coisa que a gente ligou no laboratório para cancelar. Não tinha sido produzido ainda quando eles cancelaram, mas foi falta de comunicação lá no laboratório. Porque a gente ligou, pediu para cancelar, para ele não ser produzido, a gente anotou com quem conversou e o pedido foi produzido. Aí vai chegar lá perto para você, você vai ligar para mim e falar, eles falaram que não pediram, mas a gente cancelou antes de ser produzido. E infelizmente tem casos que é caô do rapaz da drogaria. O cliente encomenda, por um motivo qualquer o cliente não paga, não quer mais, aí ele chega lá e fala, não, o cliente cancelou, volta com a forma. Eu tô Aí com um volta desse a parado forma. lá. E aí, como a gente foi feito correto, a gente tem até prova que ele pediu para confirmar no WhatsApp aquele pedido e ele simplesmente lá na hora ele não quer mais, devolve. E essa questão de drogaria é uma coisa que a gente precisa olhar com eles, porque a gente já não cobra a taxa deles. Não cobra taxa. E eles fazem o que eles querem. Esse dia foi O que eles querem. esses dias eles... Na hora eles resolvem que muito eles que não eles querem acham. mais a medicação. E devolve pro motoqueiro. Esses dias Aí o tu pensa que não motoqueiro tá chegando lá pra foi... gente. O motoqueiro foi na drogaria, o cara não quis receber porque falou que não tinha dinheiro. Aí depois ligou e falou que queria o remédio de qualquer jeito de tarde. Porque a cliente pressionou ele. Aí ele acha que pode fazer o que quer. Aqui, gente, pediu vocês também que quando o cliente entrar em contato com vocês, fala assim, não vou, pede pro motoqueiro não vir hoje, não vim amanhã, se possível, tá ligando pra gente, porque às vezes o motoqueiro chega lá, eu liguei pro vendedor, falei que não era pra vir hoje. A Bárbara já tinha falado. Vamos encerrar, então. Vamos. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu, Gabi? Obrigada, Fábio. Pode continuar aqui? Há resultados que não precisa dele. No próximo slide, já vai falar que eu preciso de desenvolver com o meu cliente um relacionamento para eu ter uma satisfação dele com o meu produto. Quando eu desenvolver esse relacionamento com o meu cliente, a gente vai gerar confiança, vamos ter credibilidade do nosso produto, né? Resolvendo, né, os problemas dele, então nós vamos gerar a fidelização do nosso cliente. Por favor. Vender não é nada mais, nada menos que você gerar valores. Gerar valor hoje, pode passar por favor, ele não é cifrão, não é você arrecadar dinheiro. Quando nós falamos de valores, é quando nós queremos transformar e mudar a vida do nosso cliente com o nosso produto. Né? Então, ou seja, nós vamos identificar a dor do nosso cliente, vamos solucionar o problema deles e vamos realizar sonhos. Então, a gente tem que focar
em valores. Pode passar, por favor. O sonho aí seria emagrecer. Valores que não quer dizer preço. Valor de Que não tem satisfação. nada a ver com preço. Isso, que nem eu até falei já antecipado, né? Que não quer dizer cifrão e não quer dizer preço. Nós vamos mudar, nós vamos transformar a vida desse nosso cliente. Pode passar, por favor. Deixar uma frasinha aqui, né? Que é acreditar genuinamente em ajudar o seu cliente, alcançar os objetivos dele, é a metade já do processo de venda. A outra metade é você mostrar a solução para ele. Pode passar, por favor. Quando nós geramos valores, né? Esses valores eles vão trazer benefícios somente para o seu cliente, eles vão trazer benefícios também para você, vendedor, para você enquanto empresa, financeiramente, né? Dizemos assim. Um exemplo de valor que a gente pode usar hoje, por exemplo, seria os smartphones. Antes a gente conseguia ter acesso à internet somente se você ficasse ali, em frente ao computador, para você ter acesso às informações. Hoje não, quando desenvolveram ele, hoje você consegue acessar qualquer tipo de informação que você queira em qualquer parte que você esteja. Ou seja, então isso trouxe para nós uma transformação, certo? A gente consegue modificar a nossa vida de uma forma geral, né, pelos aplicativos. Então é transformar. A gente precisa de transformar a vida do cliente com os nossos produtos. Né? Então, como já foi dito, né, para gerar valor, a gente nunca deve fazer promessas que a gente não possa cumprir. Nunca, jamais garanta para o seu cliente aquilo que o seu produto não é capaz de fazer. Por quê? Porque você vai frustrar, vai quebrar a vontade dele de estar fechando algum tipo de compromisso com a nossa empresa. Porque ele espera, por exemplo, você promete para ele por exemplo, você vai vender um medicamento, né, para queda de cabelo, Pillfood, por exemplo. Você vai prometer para o seu cliente que com um mês vai fazer crescer lá 20 centímetros. Infelizmente não vai. A gente tem que saber, conhecer o nosso produto, conhecer a nossa empresa para vender a nossa marca. Isso que precisa, você vai prometer o cliente que depende de um tratamento, né, basicamente de uns 3, 4 meses, para ver um efeito. Então o cliente já vai estar ciente daquilo que ele vai passar por aquele tratamento. Então o cliente vai sempre retornar na nossa empresa. Aumentando nossas vendas. Entendeu? Então, para aumentar nossas vendas, né, a gente tem que gerar valor. Quanto mais valor a gente gerar, mais chance a gente vai ter de vender. E para gerar esses valores, para a gente vender, a gente precisa de perguntar, entender o que o nosso cliente quer, qual que é o objetivo do nosso cliente e o que ele espera da gente. Você perguntando aos seus clientes tudo que precisa, você vai saber aonde você precisa, por onde começar com ele, qual tipo de produto, de necessidade do cliente vai ter ali, que a sua empresa vai estar atendendo ele. Então, com isso, né, fazendo tudo isso, ele vai estar depois fazendo uma avaliação nas redes sociais, que nem no nosso site, por exemplo, deixando bons comentários. Quando o cliente vai no nosso site e deixa lá bons comentários, bons resultados com os nossos produtos, clientes que vão estar pesquisando, por exemplo, que a gente vai ver um pouco mais à frente, vão ver aqueles comentários e vão ver que a nossa empresa tem credibilidade no mercado. Se a nossa empresa tem credibilidade, tem qualidade, tem um compromisso de ética com o nosso cliente, aquilo vai agregar. Vai cada um passando para frente, é como se fosse uma rede de compartilhamento. Vi, curti, compartilhei. E assim sucessivamente. E quanto mais perguntas vocês fizerem para o seu cliente, mais próximo da venda vocês vão estar, porque vocês têm que entender o que realmente ele espera. Entendeu? Então, tudo não é questão de valores, de dinheiro. Não quer dizer dinheiro. Esse cliente está em busca de alguma coisa, de um resultado. Se você não conhece o que você está vendendo, ou se você não pode tirar um pouquinho disso dele, que é o atendimento que é mais humanizado, né? Você conhecer um pouquinho do seu cliente, mais distante você vai estar de uma finalização com ele, e aí sim vai valer preço. O cliente vai fechar com você somente por preço. Somente por preço. Quando você não conversa com ele direito Sim. mesmo, a maioria das vezes ele mesmo, quando ele recebe o produto, ele liga. Mas não era isso que eu queria. Sim. Você não entendeu da forma errada. Por isso é tão importante você conhecer o seu cliente. Eu tinha uma cliente na Curitiba
que, assim, por exemplo, a gente tem a política de oferecer 60 cápsulas, 90 cápsulas, porque você fideliza mais, você vende mais, né? E essa cliente era uma cliente que ela falava para a vendedora, e eu falava isso para os vendedores da loja, né? Ela falou assim: Elis, eu não quero comprar 60 cápsulas, eu não quero comprar 90, nem 50, eu quero comprar só 30, porque eu adoro vir aqui todos os meses. É a hora que eu tenho, que eu converso, que eu saio de casa. Então, para ela, a eficácia não era venda de medicamento. A necessidade dela não era o medicamento. A necessidade dela era de sair de casa, de estar com alguém, de ter alguém que a ouça. Então, ela comprava 30 cápsulas. Então, a necessidade do cliente, ele vai muito além do medicamento. Então, o dia que a gente descobre essas necessidades, como o Júnior falou ali também, é que a gente gera esse valor para o cliente. Então, a gente tem que entender esses valores. Ele não vai olhar o preço da medicação. Quando você chega nesse nível, o cliente não vai olhar preço. Entendeu? Pode passar a mão. Aqui que a gente montou um funilzinho de venda, pode passar o outro, ficar mais exemplificado. A gente consegue separar esse funil de vendas em 3 partes. Em cima aqui a gente vai ver pessoas que não conhecem a sua empresa. São pessoas que sabem que existe ali um problema, mas ela não conhece a sua empresa. No meio aqui, nós já vamos ter pessoas que já têm ciência do problema e que já vai conhecer a sua empresa. E aqui embaixo, a gente vai ter as pessoas que já compraram de você. Então, aqui, quando você vai pegar esse funil de venda, existe um tipo de abordagem certa para se fazer desde o primeiro contato com o cliente ao último contato. Quando você tem um contato com o seu cliente que já fez diversas fórmulas aqui com a gente, você não vai ficar com esse cliente com rodeios, por exemplo, vamos dizer assim. Por quê? O cliente já conhece a eficácia, o cliente já conhece a nossa qualidade. E então você já pode agir com ele de uma forma direta. Essa forma direta você já pode ir direto pro preço com esse cliente, porque ele já te conhece. Você não precisa dar tantos descontos com esse cliente que já te conhece. Se você pegar esse cliente aqui e ficar toda a vida falando sobre o mesmo medicamento, sendo que ele manipula todos os meses aquela mesma forma com você, o cliente vai ficar entediado ou o cliente vai desistir da compra. Porque ele já te conhece. Então, vamos ter uma abordagem direta com esse tipo de cliente. Quando nós subimos aqui, são clientes que já viu a sua empresa em sites, pessoas já falou e tudo, só que são clientes que vivem pesquisando. Então, são clientes que você vai precisar de dar um nível a mais de atenção e tentar entender, como foi dito um pouco antes, o que ele quer. Então, esses aqui tem uma abordagem um pouco mais precisa, um pouco mais explicatória e ouvir ele do que ele precisa, do que você oferecer o produto. Depois, ouvindo, você vai gerar a solução. E quando você gerar a solução, então nós vamos fazer com que ele passe para a terceira etapa do funil de vendas. Mas esse cliente aqui de cima, ele é um cliente que ele não conhece, nunca viu falar da eficácia, nunca viu. E quando a gente pega uma pessoa que nunca viu falar de determinado produto, né, vamos pegar um produto bem agressivo, por exemplo, se eu nunca vi falar da eficácia, aí uma das vendedoras me aborda e vem falar comigo de produtos direto, seja direto, produtos para emagrecer, direto. Tem pessoas que vai absorver naturalmente, mas tem outras pessoas que não vão. Então, nessa aqui, você precisa, para você chegar nesse cliente que não conhece o seu produto, não conhece a sua empresa, de uma forma mais simples. O que é a forma mais simples? Você precisa de criar uma história, criar um contexto, para você conseguir chegar no problema daquele cliente. Então, você dizer que a sua empresa tem a solução. Quando o seu cliente vai ficar, quando você fizer esse roteiro todo de história para chegar no problema do cliente e oferecer, o seu cliente automaticamente ele já vai passando pelas etapas do funil até se tornar seu cliente. Se tornou seu cliente,
teve um bom atendimento, a qualidade foi ótima, você teve feedback depois da venda, beleza. Porque precisa, lá no Televendas eu vejo alguns meninos fazendo as ligações pós-venda para poder saber como que foi a reação, né, do medicamento, se o cliente teve o objetivo alcançado, e isso é muito, muito importante. Agrega muito valor e o cliente também precisa se sentir amado, vamos dizer assim, entendeu? Com a empresa acompanhando ele naquela trajetória do tratamento. Pode mudar, por favor? Deixa eu só falar uma coisa, só voltando aqui. Tá, essa coisa do perguntar, né, nas vendas. Eu já escutei muitos amigos meus que falaram assim: André, eu quis fazer muito com eficácia depois que a farmacêutica falou que aquela fórmula ali não estava com a dosagem certa. Então eu senti muita segurança na eficácia por causa disso. Eu falei não, quero fazer lá, não importa o preço, eu sei que ele já tinha feito votação em outras, ninguém falou da dosagem. Aí na hora que falou da dosagem, ele falou assim, nem cogitei, fui em vocês. Então, e aí assim, e aí tem a ver com esse negócio de perguntar, porque quando você pergunta mais, entende a necessidade do cliente, e você passa para ele algo que ele não te pediu, que é os casos da dosagem, e no caso de vocês, você está querendo o quê? Você está querendo coisa para o cabelo? Então eu vou te indicar também esse aqui, o Food ou o outro. Não só para aumentar a venda, mas para realmente gerar valor para ele. Porque às vezes se ele usar só o minoxidil sem o Pure Food, por exemplo, vai ser pior para ele. Porque se ele usar com o Pure Food ou latanoprosta ou outro, ele vai ter um resultado maior. Então se vocês tiverem essa segurança de passar para ele algo que ele só não chegou lá e te pediu, e ter essa sugestão baseada no quê? No entendimento da necessidade dele. Então não é empurrar produto, é entender a necessidade dele e falar assim, para atender sua necessidade, se você usar esse ou esse produto, você vai ter um resultado melhor. E aí, consequentemente, ele vai o quê? Ele vai ter mais segurança em vocês e ele vai comprar mais, né? Porque a venda dele vai ser maior. Então acho que faz as duas coisas. Então esse era o comentário que eu queria fazer naquele slide. E nesse slide aqui é interessante, esse funil de vendas aqui, ele na verdade é um funil de vendas que une o marketing com as vendas. Então aqui dá para desenhar aqui, ó, porque aqui a gente tem representantes. Os representantes, eles fazem mais o topo e o meio do funil para vocês. Por quê? Porque eles estão indo no topo de funil, que é onde as pessoas realmente não conhecem a empresa. Então, os representantes estão indo aos médicos para falar assim, ó, existe uma farmácia chamada Eficácia, a gente tem qualidade, nossos diferenciais são esses. Então, eles fazem essa parte de fazer as pessoas conhecerem quem é a Eficácia, ouvirem falar da Eficácia. E aí a pessoa vai ouvindo falar na Eficácia, ela vai descendo esse funil e ficando sabendo cada vez mais da empresa, dos problemas da empresa, dos produtos da empresa. E aí a equipe de marketing, quando o cliente liga para vocês, quer dizer o quê? Que a equipe de marketing fez um trabalho bem feito. Por quê? Porque foi feito esse marketing anterior, e aí agora vocês estão ali ó, o cliente já conhece as soluções, e aí vocês têm que fazer o quê? O fechamento. Porque o cliente já houve esse trabalho por trás de marketing para o cliente chegar e ligar. Porque o cliente não chega assim, não conheço a Eficácia, hoje eu achei aqui na guia telefônica a Eficácia, né? Então, assim, o trabalho de marketing pode ter vindo dos representantes, pode ter vindo do marketing do site, hoje eles olham muito pode o ter site vindo e de outros marketing nosso, do cliente que foi boca a boca. Então, assim, quando chega em vocês, né, então a parte do topo e meio é mais o marketing. E a parte do final é vocês, que o cliente já está lá e aí vocês têm que fazer o fechamento, né, da venda, tá? Como é importante, né, esse trabalho de fechamento, né, André? Porque para conquistar essa prescrição é uma coisa assim, árdua, né? Tem toda uma demanda antes, É o complemento do seu trabalho. Então, sem vocês
Exatamente. É a equipe, né? Precisa demais dessa qualidade, dessa atenção, dessa captação de necessidade, essa leitura, essa sensibilidade. É muito importante. Inclusive, eu também tenho tido contato pelo Instagram. Eles têm acompanhado, né, inclusive clientes de Brasília. Como você falou também, André, esse cliente de Brasília, ele é de uma nutricionista da minha carteira, mas ele acompanha o nosso Instagram e tudo. E ele também, assim, como eu já tenho, né, das perguntas e tudo aí também, ele só compra direto comigo agora. Então, assim, ele pergunta tudo. Aí uma vez ele queria um mundo de coisas, ele falou assim, não, como você é nutricionista, aí conforme a necessidade dele, ele ajustou, mandei pra ele, igual você falou, às vezes, né, tem que complementar, às vezes não. E às vezes quando você não complementa, mesmo assim, você fidelizou o cliente, então ele vai comprar mês que vem novamente, igual ele já comprou mais de uma vez. Então assim, o marketing é muito forte mesmo. E eles acompanham muitos sites também, porque às vezes eles chegam no meu Instagram por conta de lá. Eu tive um também, me perguntou do que você está falando. Do primeiro degrau do trabalho da gente, da representação, da confiança, da matéria-prima, de tudo. Aí eu passei para ele. Aí agora ele já está em contato. Então, gente, questão do funil, igual foi dito, seriam esses cinco estágios, né, que o nosso cliente passa, né, que é a consciência do problema e da necessidade que ele tem, né, que seria na parte superior ali do funil, como ele disse também a questão do marketing, né, com o marketing ela vai ver essa necessidade, ela vai pesquisar as informações que são necessárias, depois ela vai avaliar as alternativas, que no caso ela vai avaliar as alternativas comparando o seu produto, o seu preço, a sua qualidade com as do concorrente. Né? E por fim ela vai ter a decisão de compra dela, que vai ser com você. Ou seja, aquela ali é a parte do gerando valores, o valor que você gerou com aquele determinado cliente e o comportamento dela pós-compra, que foi como foi dito, que é os contatos que vocês fazem para poder saber, ter aquele feedback contínuo do tratamento que o cliente recebeu. Como também eu já falou lá atrás, dos clientes mais conscientes, né? Dos clientes que são conscientes de produtos e dos clientes conscientes da solução e conscientes do problema que ele tem. Então esses clientes aqui, quando ele tem essa consciência, fica mais fácil da sua abordagem ser direta, como eu disse anteriormente. Agora, quando a gente pega esses clientes menos conscientes, a abordagem ela precisa de ser mais organizada, uma abordagem mais tranquila. A gente pode passar, por favor? Com tudo isso feito, gerou o valor que é necessário para o cliente ficar satisfeito com o seu produto. O cliente satisfeito uma vez satisfeito com o seu produto, com a sua qualidade, esse cliente ele vai voltar. Ele precisa de voltar, na verdade, né? Porque ele vai fazer uma comparação do seu produto com o outro. O outro tem um preço menor, mas a qualidade é inferior toda a eficácia. Então, para gerar esse valor, é a abordagem correta, desenvolver esse relacionamento, ouvir as sugestões, as reclamações dele e fazer as melhorias desse serviço para poder acompanhar o mercado, porque o mercado ele tem constante mudança, constante. O seu cliente muda sempre, então a gente precisa também de acompanhar essa mudança. E a gente pode usar também até como exemplo aqui a Netflix. Antes ela simplesmente locava DVDs online. Como ela acompanhou a mudança que aconteceu no mundo, hoje ela é essa gigantesca aí, de filmes e séries, né? Pode passar. Então ele satisfeito, ele vai voltar e vai comprar. E ele voltando, pode ter certeza, ele vai trazer mais com ele. Porque ele vai falar do seu atendimento, da sua qualidade pro próximo. Existem no atendimento 10 objeções. Aí a gente consegue, eu coloquei 10 aqui, né? Que mais ou menos 5 se enquadra, que é quando o cliente, você vai passar com o cliente, ele coloca essas objeções para não comprar de você. Se ele coloca uma objeção, ele também tem uma justificativa para não comprar. Sempre é assim. É claro que essas objeções elas vão mudar de setor para setor, de mercadoria para mercadoria, depende do produto que você vai comercializar. Por exemplo, não estou interessado.
não acredita em você. Esse não acredita em você e a sua solução não me ajuda. Tem um outro aqui que eu achei também muito interessante. Acho que eu não coloquei ele aqui. Mas é quando fala que o cliente duvida daquilo que você está falando. Se o cliente duvidar de você, você tem que mostrar para o seu cliente que você tem conhecimento do produto. Você não pode fazer rodeios e deixar dúvidas. Ou seja, quando você deixa dúvida, deixou uma vazão para ele não acreditar e duvidar do potencial do seu produto. Quando a gente ouve muito, é o principal, não, o seu produto é caro. O seu produto é caro. Quando fala que o seu produto é caro, você, meu ponto de vista, precisa de quebrar o valor ali. Você não vai chegar para o cliente de cara e falar com ele o preço cheio do determinado produto. Você simplesmente precisa de passar para o seu cliente que vai custar menos que um cafezinho por dia, por exemplo. Então, ou seja, você vai estar quebrando o valor. E você vai conseguir estar manuseando o preço do produto com ele para estar fechando o negócio com você. Pode falar, por favor? Em relação a essas objeções, pessoal, na verdade, assim, isso é até uma técnica de vendas. É você imaginar quais são as objeções mais comuns e vocês pensarem uma estratégia para cada objeção e vocês decorarem isso antes do cliente falar. Então, se vocês só sabem assim, o cliente fala muito que é assim, 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 assim. Essas são as objeções que eu recebo mais. E aí pensar qual que é a melhor forma de quebrar essa objeção. E aí você ter isso dentro de você mesmo. Porque na hora que você escutar ele, você vai lembrar, essa é aquela objeção, a melhor forma de eu contornar isso. Isso até vale, Luciano, até de você realmente talvez desenvolver conjunto com elas, pegarem cada objeção dessa assim, ou pegar as mais comuns, porque as mais comuns, eu não sei se são exatamente essas, né? Que essas você pegou da internet, né? Foi bem aleatório essa. Aleatório. Então, podia pegar com elas quais são as objeções. Uma delas vai ser preço, né? Com certeza. A primeira vai ser preço. Pois é. Então, uma de preço. E aí, pensar assim, qual que é a melhor forma de contornar cada objeção. E aí, treinar com elas isso. Porque isso é uma técnica de vendas mesmo. Né? Que é pensar, porque a objeção é uma barreira que diz, o cliente não vai comprar de mim se eu não quebrar essa objeção. Aí você tem que saber como que você quebra. E hoje o cliente, ele é muito exigente e ele pesquisa muito. Sim. Hoje ele não aceita mais, eu vou assim, mas eu trabalho com X fornecedor. Ele já está em busca de tudo, ele já sabe mais ou menos o que cada um faz. Sim, então, ele já vem com mais munição para argumentar com a Por gente. isso que você tem que já chegar com o dobro de argumento Que dele. ele Você entendeu? Quando ele chegar, você fala, não, isso aí é aquela objeção, eu já sei, eu vou falar isso. Entendeu? Só completando, mas essa questão das objeções, né, que a gente sabe que é muito comum, quando eles apresentam pra gente as objeções, ou tipo assim, os contras, a gente já apresenta as vantagens. Igual, por exemplo, mas, um exemplo aqui, tá, gente, a Nagalis, que é nosso concorrente ali. Mas na Nagalis fica tanto. Mas eu te entrego amanhã. A Nagalis te entrega só segunda-feira. Um exemplo, né? Então, quando eles vêm com as objeções, a gente mostra pra ele as nossas vantagens, né? Então, eu acho que é uma maneira interessante também. Isso é você falou um caminho, né? Se essa for a necessidade dele, né? De ter uma coisa mais rápida, e essa forma de quebrar a objeção é ótima. Sim. Aqui a gente teve até um atendimento, a Tainá separou. Você quer falar sobre ele? A gente vai mostrar um tipo de atendimento nosso. Eu quero que vocês pensem bastante sobre isso. Esse tipo de atendimento, ele não é igual a esse, mas é bem parecido e constante lá no nosso setor. Então, esse aqui foi um atendimento, como você falou, um atendimento real que aconteceu. E assim, no final eu quero que vocês me falem se esse foi um atendimento de valor ou não. Então, a cliente, ela mandou uma mensagem no WhatsApp. É porque não está dando para ler, né? Nessa época,
Hã? A cliente mandou esse. Não pode ficar sentado. O cliente, ela chamou no WhatsApp e ela foi, demoraram para dar um retorno para ela 2 dias. Então a cliente ela ficou 2 dias esperando o orçamento dela. Ela mandou no dia 27, ela teve no dia 27, 6h50 da noite, se eu não me engano, e ela teve um retorno no dia 29, 8h30 da manhã. Então aí foi passado para ela o orçamento corretamente, foi feito o pedido, só que o pedido dela era SEDEX, era lá de Brasília. E ela frisou 3 vezes na conversa que o endereço dela tinha alterado, tinha mudado, para a cliente ficar ciente disso, porque o último pedido dela foi por um endereço errado. E a cliente precisava daquele medicamento com urgência, e como da última vez foi para o endereço errado, ela frisou 3 vezes na conversa para não ir para o mesmo endereço. E falou 2 vezes o endereço correto. Nisso foi feita a compra, tudo certinho, a vendedora foi, mandou o medicamento, e passou um tempo, a cliente retornou para a gente falando que não tinha ainda entregado o pedido para ela, não entregou o medicamento para ela. E nesse período foi feito um pós-venda para essa cliente, só que parece que a cliente não atendeu. Então a cliente viu que era um outro número do WhatsApp, deu um retorno nesse outro número falando que estava muito decepcionada com a farmácia, que tinha passado já para ela o código de rastreio, mas ninguém deu atenção nenhuma para ela. E nisso, outra vendedora entrou na história. E essa vendedora passou para o setor responsável, passou para a supervisora responsável. A supervisora, ela tirou um print realmente do código de rastreio e mandou para o cliente falando que realmente o endereço que foi enviado não estava completo. Ele estava certo, mas não estava completo com uma alteração que ela tinha pedido. Então, pelo endereço não estar completo, voltou para a farmácia, porque não tinha aquele endereço. Então, já ia por mais atraso. E nisso, nesse período que ela reclamou, que ela viu lá que tinha voltado para a farmácia, ela entrou em contato novamente nesse outro número do setor ativo, né, que foi o que foi feito pós-venda para ela, falando que ninguém entrou em contato com ela de nada, e ela viu que ela estava muito decepcionada, que o medicamento dela tinha voltado para a farmácia, ela estava precisando com urgência, isso, aquilo, tudo. Aí a supervisora entrou em contato com ela, mandou uma mensagem para ela pedindo ela desculpa pelo ocorrido, que realmente o cadastro dela estava incompleto, mas que a gente estava fazendo o possível para poder estar voltando com a medicação dela. Só que nisso ela já estava muito estressada, ela falou que não precisava mais do medicamento, ela não queria aquele medicamento porque ela queria o estorvo. Como ninguém mais respondeu nela, ela chamava várias vezes no telefone, no WhatsApp, Ninguém respondia ela. Ninguém respondia. Ninguém. Nem oi. Lia e não respondia. Isso. Aí, como ninguém respondia ela no número que foi feito pedido, ela chamava um outro número que foi feito pós-venda. Só que nesse pós-venda, a funcionária até respondia a ela. Mas como não era uma venda dela, ela não podia olhar que realmente, por exemplo, ela vai cancelar. Talvez a vendedora que realmente fez a compra iria achar ruim. Só que a vendedora que fez a compra dela estava de férias nessa época. Então não tinha como a vendedora resolver, então foi passada para a supervisora do setor. A supervisora entrou em contato, falou que ela realmente, está até aqui a mensagem dela, pedindo ela desculpa pelo erro. Aí ela fala embaixo que não ia querer mais, aí aqui ela até fala que pelos medicamentos que são importantes para o seu tratamento. Ela falou assim, sim, são muito importantes, porém vou comprar na tua farmácia, porque tem urgência. Então lá acabou que virou essa bola de neve. E aqui embaixo, ela perguntando, por gentileza, que fez o cancelamento, e ninguém respondia a ela. Então, e ela chamava no outro setor, o outro setor falava que ia entrar em contato não com teve ela. uma ligação E ninguém entrou. para a cliente. Ela simplesmente cancelou o cartão. Ela já tinha pago por uma medicação. Ela cancelou o cartão. E pelas várias e várias vezes que essa vendedora tinha entrado em contato com a supervisora, teve uma hora que a supervisora pegou o papel da mão da vendedora e simplesmente jogou no lixo. Falou que não ia mais ligar para aquela mulher porque não tinha o que resolver. Então a cliente acabou estornando, ela mesma estornou pelo valor do cartão e acabou que ficou uma medicação perdida e que teve que ser passada para a diretoria, porque ficou uma coisa mal resolvida, por ninguém querer resolver para a mulher e pela falta de atenção de ter não colocado o endereço correto para a mulher.
Então, isso, para vocês, é um atendimento de valor? É um atendimento que vocês vão ter eficácia mais lá na frente, vai ter um retorno mais na frente? Porque não era a primeira vez que a cliente comprava com a gente. Foram várias vezes que Era ela uma comprou. cliente nossa, que já estava acostumada a comprar. Nunca mais ela vai comprar com a gente. E aí, gente, esse caso ele chegou para mim já em setembro, então já tinha assim, mais de 2 meses dessa ocorrência. Só chegou para mim por quê? Porque me solicitaram uma... E aí, quem que vai resolver? Porque o pedido ficou em aberto no Romanei, porque a cliente solicitou junto à operadora de cartão o cancelamento da compra. Só por isso que eu soube dessa ocorrência. Na mesma hora eu liguei para a Luciana e falei assim, Luciana, tenta falar com essa cliente mais uma vez. Aí a Luciana me deu o retorno de que ela bloqueou todos os nossos números. Então, imediatamente eu liguei para ela. E a minha fala para ela ela me atendeu. A minha fala para ela disse, Érica, eu estou te ligando para te pedir desculpas, porque eu estou envergonhada do que ocorreu com você. Mas eu te agradeço por você ter me atendido. Aí eu tive a oportunidade de ouvir a cliente falando. Ela não foi desrespeitosa comigo em hora alguma. Ela descreveu tudo isso aí, o passo a passo de tudo isso que aconteceu. E aí, assim, qual o desdobramento disso? A prescritora dela é a doutora Ana Karina, nutricionista. O que ela fez? Ela comunicou a Ana Karina. Se você verificar, se o Televendas verificar a entrada da Ana Karina, não entrou nada. Não tem nada de entrada. Eu estou tentando ainda conseguir falar com a Ana Karina. Então, assim, não foi uma cliente que nós perdemos. Nós perdemos uma cliente e uma prescritora. E todos os clientes que essa Érica falou. E pior ainda, essa medicação, que agora não é uma questão de preço. Ela custou R$500 mais ou menos. Nós tivemos o custo de 2 envios para essa cliente. E além disso, assim, a cliente ela deixou a medicação na portaria. Ela falou assim, nem na portaria eu peguei, tá lá. Se vocês quiserem vir aqui buscar, tá lá. Mas eu não pego nessa medicação. Eu ainda autorizei o pagamento de R$100 para ir lá, uma transportadora ir lá e buscar, para eu não ficar ainda com a vergonha de um produto nosso parado lá na portaria de um prédio. Então, assim, é um caso chocante e extremo de um atendimento, de um total descaso com o cliente nosso. Então, assim, existe a objeção do preço? Existe a objeção do preço, sim. Mas enquanto a gente não sanar um tipo de atendimento como esse, nem adianta a gente ficar falando de preço. Então, isso foi muito grave do que aconteceu. Lamento não ter ficado sabendo na época, porque assim, na hora que chegou até mim, eu fiz contato com a Érica. Pois é. Quando você resolve, às vezes, quando vocês pegam problemas de cliente, eu vejo a maioria falando o quanto é ruim, não é um cliente meu, reclamando porque está resolvendo um problema que é de um outro colega. O que vocês não sabem é que a partir daquele momento, se vocês resolverem aquele problema, vocês estão fidelizando aquele cliente para o resto da vida de vocês. Esse cliente não vai comprar nem com outro setor, ele vai procurar vocês, porque você resolveu o problema dele, entendeu? Então, essa cliente foi um descaso, e não é só ela. Depois que eu fui para lá, eu vi vários casos iguais ao dela. E eu, para falar a verdade, eu tenho vergonha, porque eu acho que indiferente de preço, indiferente de valores, indiferente da nossa meta, indiferente de qualquer coisa, em primeiro lugar vem o cliente, gente. Em primeiro lugar vem o cliente. Então ali era um caso somente da vendedora. Essa questão ali cabe somente à supervisora e à vendedora, porque o WhatsApp está lá para todo mundo. Então qualquer um poderia ter visto aquilo dali e pegado para si. Eu garanto que a vendedora que tivesse pegado para si teria fidelizado essa cliente. Entendeu? Então eu queria que vocês soubessem
que a reclamação, o retorno do cliente, ele é muito importante. Ele é muito importante para a gente. E você conseguir solucionar esse problema é mais importante ainda. Tá? Eu queria que vocês tivessem consciência disso. O quanto é importante resolver os problemas do cliente. Tem empatia também, né? Eu acho que Com é uma certeza. questão de humanidade, Com mas se certeza. colocar no lugar Nesse do caso, a cliente. vendedora estava de férias. Entendeu? Então, assim, não pode nem Colocar falar. no lugar da vendedora, colocar no lugar da própria cliente. São medicamentos, não são coisas supérfluas, mesmo se for. Sim. E se fosse Não é. comigo, né? Pois é. Aí vem o caso da Refletir questão da muito, equipe, né? que somos uma equipe, somos todos eficácia. Entendeu? Então não é uma venda da colega, é uma venda de todas nós. Está entrando nos nossos valores, entendeu? Então é muito importante levar isso muito a sério. Então, Só terminando, né? E concluindo, né? Gerar valor é tudo isso, né? Ouvir, perguntar, acompanhar o mercado e principalmente satisfazer e encantar os nossos clientes. E, gente,